Bom dia, neframores! Gravando aqui na casa nova, não reparem então a bagunça ao fundo, que ainda estamos em processo de mudança. Bem, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do fato de que a maioria dos pacientes em diálise estão lá por conta do diabetes e por conta da hipertensão. Hoje, então, compreenderemos aqui como que o diabetes pode chegar a tal ponto dessa complicação conhecida por nefropatia diabética. O diabetes, conforme conversamos há muitos meses atrás, inclui um espectro de pacientes bem diferentes entre si, tá? O motivo dessa discrepância é ainda pouco compreendido. Mas, para que vocês entendam do que eu estou falando, tem aqueles pacientes que sofrem mais com uma complicação gastrointestinal que o diabetes pode dar, com uma redução importante da motilidade gástrica do estômago, e aí com esse esvaziamento lento do estômago a pessoa acaba tendo muitas náuseas, vômitos, sabe? Empachamento, em casos até extremamente graves de não conseguir alimentar adequadamente pela boca e precisar fazer uma jejunostomia, alguma via alternativa de alimentação. Outros doentes, eles sofrem, com os sintomas cardiovasculares do diabetes, com infarto, com obstrução de vaso sanguíneo que irrigam as nossas pernas, podendo até mesmo ser causa de amputação, tá? E ainda tem aquele grupo que sofre mais com as complicações de perda de visão e de doença renal. Até mesmo dentro desse grupo de pessoas com a nefropatia diabética, ainda é um grupo díspare e variável, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. Independente aí do sistema orgânico acometido, todos têm em comum o fato de que, na verdade, são os vasos sanguíneos deste órgão que estão entupidos. Focando aqui nos rins, de uma maneira mais precoce e reversível, antes de acontecer qualquer tipo de entupimento, há uma alteração na dinâmica da irrigação sanguínea nos rins. E qual que é essa modificação? É um aumento do fluxo sanguíneo que está chegando ali para os nossos rins. Aí você pode pensar, uai, mas mais sangue seria melhor? Depende, gente, tudo nessa vida depende. Depende porque a chegada de mais sangue ali para os nossos rins vai acabar sobrecarregando todo o sistema. E mais sangue vai significar mais glicose e mais sódio chegando para esses rins, tá? O sistema urinário, percebendo essa modificação, de dinâmica, ele acaba respondendo, hipertrofiando os seus túbulos, à medida para tentar, dessa forma, compensar e reabsorver mais glicose e mais sódio. Conforme o tempo vai passando, se estabelece ali um estado inflamatório que vira um ciclo vicioso e estressante para todo o sistema renal ali, gerando cicatrizes, gerando uma lesão vascular, uns depósitos, tá? E até chegar ao ponto de a situação se tornar irreversível e trazer danos que eu vou comentar na sequência, tá? Existem alguns fatores como hipertensão, obesidade e cigarro que potencializam, aceleram e agravam todo esse processo patológico aqui que eu mencionei. Clinicamente, a manifestação clínica no paciente de todos esses eventos
que eu comentei será por meio da perda de proteína pela urina, que é a proteinúria. No comecinho da doença, essa proteinúria só vai ser percebida por meio do exame que chama microalbuminúria. Se não tratada adequadamente, essa microalbuminúria progredirá a tal ponto de poder, inclusive, a proteinúria ser literalmente vista a olho nu como uma urina espumosa. Neste ponto de uma urina espumosa, gente, infelizmente isso já pode ser tarde demais, tá? Nessa mesma progressão, nessa mesma tendência, com o passar do tempo, aquele machucado renal pode ser de tamanha monta que seus rins vão perdendo sua funcionalidade, consequentemente deixando de eliminar as toxinas que são habitualmente eliminadas na urina. Com isso, justifica a elevação da creatinina com o passar do tempo. A ideia do tratamento da nefropatia diabética é de justamente tentar frear ou até mesmo impedir essa progressão do aumento da proteinúria e dessa perda de função renal. E isso só vai conseguir no seu primor ser alcançado com mudanças alimentares, com prática de atividade física e modificando aqueles fatores que exacerbam a lesão renal provocada pelo diabetes, que é tratando a hipertensão, controlando o peso, ou seja, tratando a obesidade e cessando o hábito de fumar, tá? E aí, se necessário, partir para a parte medicamentosa. O que não pode acontecer é de atropelar etapas. Você achar que aquele comprimidinho, que aquela injeçãozinha vai ser a solução dos seus problemas e esquecer de consertar esses vícios alimentares e de sedentarismo. Porque se for desse jeito, nessa situação, você vai estar ali tampando o sol com a peneira. Em relação ao arsenal terapêutico do diabetes em si, ele é muito amplo. Ainda mais que nos últimos anos tem surgido novas classes de medicamento. Então, a escolha pela estratégia terapêutica vai ser muito considerada aí caso a caso, conforme a sua doença, o seu padrão alimentar e a sua condição financeira. Porque esses medicamentos mais novos, como eles ainda têm patente, a patente não caiu, então são medicamentos que infelizmente são muito caros, tá? E aí tem paciente que chega lá demandando comigo o uso de novos medicamentos, sendo que aquele passo inicial de mudanças alimentares de hábitos de vida não aconteceram. Então, se justifica, gente, pagar aí caríssimo por um medicamento, sendo que você podia usar inclusive esse dinheiro para você se alimentar melhor, ter tanto alimentar melhor no sentido de do diabetes e de alimentar melhor no sentido degustativo, de comida mais saborosa, mais gostosa, né? Então, qual que é a sua balança, tá? Não pode ser dois pesos, duas medidas não, viu? Então, do diabetes é isso. Para controlar a hipertensão e a perda de proteína na urina, a gente lança a mão de outras classes de medicamentos. E a mais comum é de ser o enalapril ou seus similares, ou o losartano e os seus similares. Lembrando e ressaltando que não se pode associar essas duas classes, essas duas famílias, porque é muito, 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 muito perigoso. Para você aí, diabético, ou para quem tem aí um pai, um tio, uma mãe diabético, um avô, uma avó, sugiro fortemente, evite os doces, comidas que contenham farinha, bebidas artificiais adocicadas. A cerveja ela é muito ruim, o cigarro ele é
péssimo para todo mundo, mas especialmente para o diabético aqui, que é o nosso foco. Tome cuidado, gente, você diabético, com os machucados dos pés, porque pode ser um machucadinho que no diabético, como o vaso sanguíneo está entupido, ele é de maior complexidade, mais difícil de ser cicatrizado. Então, pode te levar um simples machucado à necessidade de uma amputação, tá? No seu controle anual, garanta que seja realizado o exame da microalbuminúria para avaliar a possibilidade de você ter nefropatia diabética e necessitar de um tratamento mais rigoroso. E também do exame de fundo de olho. Eu falo que os olhos, nesse caso do diabetes, é espelho dos rins, porque os vasos sanguíneos dos olhos, eles são muito miudinhos, assim como os vasos sanguíneos dos rins, que podem ser afetados pelo diabetes. Então, aquele paciente que tem doença de retinopatia diabética pode ter a doença da nefropatia diabética, tá bom? Se cuidem, meus neframores, desculpa pela voz meio rouca, mas é porque eu tô gravando super cedinho, tá bom? Beijo!